do estudo do átomo, nós iniciamos essa matéria lá em teoria atômica, onde nós falamos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, que foi o último. E agora nós vamos estudar o átomo em si, o modelo que nós já sabemos, né, que existe. O átomo divisível com partículas no seu interior. Tá? Então, vamos para o próximo slide, mas antes eu só quero falar sobre esse átomo tão bonitinho que eu botei aqui para vocês, né? Maravilhoso e lindo. Tá, vamos lá. Então, o átomo ele é dividido em núcleo e eletrosfera, tá? Então, duas partes. O núcleo, dentro dele, que fica no meio do átomo, nós temos duas partículas. Os prótons, que por sua vez têm carga positiva, tá? Prótons. E eu vou representar aqui pela letra P em roxo, tá? E os nêutrons, que são partículas que têm carga, o quê? Não tem carga. São partículas neutras. E quem descobriu os nêutrons? Chadwick, tá? Lembra que Rutherford, ele já tinha uma ideia que algo faltava no núcleo do átomo, além dos prótons. Uma vez que cargas iguais se repelem, Rutherford já tinha ideia. Ai, meu Deus, será que o núcleo vai explodir? A proposta de Rutherford, ele mesmo percebeu que faltava algo. E Chadwick, em 1932, trouxe essa ideia, comprovando que as partículas positivas, elas não se repeliam, né? Não explodiu o núcleo, porque eu tinha partículas neutras, que isolavam ali as cargas positivas, tá? Então, no núcleo, eu tenho duas partículas, prótons e nêutrons, tá? Letra P e letra N para representá-los. E a eletrosfera, por sua vez, que fica ao redor do núcleo, é onde ficam os elétrons. E eu vou usar aqui, ó, esse E, com essa barrinha em cima, para representar os elétrons. E os elétrons têm carga negativa, tá? E a última informação dessa página diz que os átomos nêutrons possuem número de prótons e elétrons iguais. Aí você, Gabi, o que são átomos neutros? Gente, então, posteriormente, nós iremos aprofundar um pouco mais esse assunto. Mas átomos neutros são aqueles átomos que não ganharam e nem perderam elétrons. Então, como é que funciona isso? O átomo, quando ele ganha elétrons, a gente chama de ânion. E o cátion e o átomo, quando perde elétrons, chama de cátion. Você deve ter visto isso lá no nono ano, mas se você não viu, não tem problema, estamos vendo aqui novamente, tá? E mais à frente iremos aprofundar essa ideia. Então, ó, quando você ganha elétron, você fica negativo. Aí, às vezes, os alunos falam, meu Deus, mas que confusão, eu não estou entendendo nada. Aí tem gente que fala, não, é assim mesmo, porque na química tudo é o contrário. Não existe, pelo amor de Deus, não venha me falar isso essa altura do campeonato, né? Na verdade, é porque quando você ganha elétron, o elétron tem carga o quê? Negativa. Então, se você ganha elétron, você fica com a carga do elétron. Então, exemplo, eu agora sou neutro, não tenho nenhuma carga. Se eu ganhar um elétron, eu vou ficar com quantas cargas? Uma carga negativa, né? Se eu ganhar 4 elétrons, vou ganhar 4 cargas negativas. Então, quando você ganha o elétron, você ganha a carga dele que é negativa. Dessa maneira, se você perde o elétron, você fica com a carga positiva, tá? Então, guarde isso, nunca mais repita isso em sala de aula ou em prova, concurso nenhum, beleza? Então, agora eu trouxe um desenho para vocês maravilhoso do átomo. Ó, aqui no núcleo eu tenho, observa, ó, partículas vermelhas são os nêutrons e as amarelinhas são os prótons. Ao redor, em verde girando, né, de forma elíptica, eu tenho os elétrons. Lembra que agora o elétron, ele gira em forma elíptica, e não no modelo planetário, que foi a proposta de Rutherford, que depois Bohr já viu que isso estava equivocado, tá? Guarde isso. E aqui eu trouxe um átomo em um modelo 3D, como se fosse uma maçã aberta, algo assim. Os elétrons aqui amarelinhos circulando, eu tenho aqui em verde e azul dentro do núcleo, né, prótons e nêutrons. Show, beleza? Gente, tranquilo, fácil até aqui, né? E agora eu tenho a massa do átomo e o número atômico. O que é a massa do átomo? Na tabela periódica, nós já vimos, ou conhecemos, ou já ouvimos falar, no seu material tem, na apostila, enfim. Os átomos sempre vão apresentar uma massa atômica, tá? E essa massa atômica é representada pela letra A. E a massa atômica é um somatório do número de prótons mais nêutrons. Aí você, e os elétrons? Estão de fora? O que aconteceu com eles? Então, gente, os elétrons, eles têm uma massa tão pequenininha que ela é desprezada, tá? Ela não faria muita diferença nesse somatório da massa. Então, você diz que apenas quem constitui a massa do átomo é prótons mais nêutrons. Ou seja, se uma questão fala para você que o átomo ganhou ou perdeu elétrons, isso interfere na massa? Não. Isso é uma pegadinha clássica, gente, muito clássica desse tipo de conteúdo, tá? Ah, ganhou um elétron, perdeu o elétron, e a massa modificou? Não, não modifica a massa, porque o elétron, a gente fala que ele não tem massa, ok? Porque a massa é desprezível. E o número atômico? O número atômico é a identidade do átomo. Cada átomo vai ter um número diferente. É como se fosse o CPF de um átomo, sabe? Você já deve ter CPF, né? Provavelmente. Então, cada átomo vai ter um número atômico. Átomos diferentes podem ter o mesmo número atômico? Não. Se eles tiverem o mesmo número atômico, eles são o mesmo átomo, tá? Iremos ver isso no próximo slide. Então, agora eu apresento para vocês aí o PAC.
Aí você, o que é isso, UPAC? Lógico, é uma sigla em inglês, né? Mas eu traduzi aqui para vocês, não vou dar esse mole de falar o inglês errado. É a União Internacional de Química Pura e Aplicada. É uma instituição que organiza, regulamenta algumas questões relacionadas a esse conteúdo de química, né? Nomenclaturas, a ordem de grandeza e tudo mais. E aqui a UPAC determinou o quê? Que os átomos, eles sempre devem começar com letra maiúscula. Não dê bobeira nisso, porque é uma coisa muito simples. Então, um átomo sempre começa com a letra maiúscula. Eu tinha uma aluna que sempre representava os átomos com letra minúscula. Parecia que ela estava escrevendo um texto. Toda vez eu corrigia ela, a pessoa, né? Então, ó, não dê bobeira e coloca direitinho, começa com letra maiúscula. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês. O hidrogênio, eu dei para vocês também o oxigênio, o flúor e o cobre. Observa que o cobre, ele tem duas letras, uma maiúscula e uma minúscula. Ou seja, ele é apenas um átomo. Se ele tivesse duas letras maiúsculas, seria dois átomos, tá ok? Aí eu trouxe um exemplo para vocês observarem como é que isso vai funcionar. Aqui, ó. Carbono, uma letra maiúscula. Oxigênio, uma letra maiúscula. E agora aqui? Você poderia colocar um CO assim, maiúsculo, minúsculo, e dizer para mim que é carbono e oxigênio? Poder você pode, porque você tem o livre-arbítrio de dizer o que você quiser, né? No entanto, você está errado, tá? Está totalmente equivocado. Letra maiúscula e minúscula seguida quer dizer que é um átomo, cobalto. Carbono, cobalto, oxigênio, tá? Beleza. E na tabela periódica, que é o nosso próximo assunto, os números, os átomos sempre vão vir acompanhados de dois números, massa e próton. Então eu trouxe aqui para vocês, ó, massa e próton. Qual é a massa, qual é o próton? Aí tem gente que fala, a massa está sempre em cima, o próton está sempre embaixo. Eu não falei isso, né? A massa, você sabe que ela é um número que é o somatório de prótons mais nêutrons. Se a massa é o somatório desses dois, a massa sempre tem que ser o maior número. Concorda comigo? Porque a massa está somando prótons e nêutrons. Então, nesse caso aqui, dessa questão, desse exemplo, a massa está em cima. Perfeito? Letra A que a gente representa, não é mesmo? Próton está embaixo. Perfeito? Número P que a gente representa. E aí eu trouxe uma questãozinha bem molezinha, fixação para exemplo. Indique o número de elétrons e o número de nêutrons desse átomo. Vou pegar aqui a canetinha azul. Então, ó, ele deu pra gente a massa e próton. Como eu faço para achar um nêutron? Vou jogar nessa expressão aqui, ó. Eu sei que massa é próton mais nêutron. Então, eu jogo o nêutron pro outro lado da igualdade, né? Quer dizer, eu jogo o próton pro outro lado da igualdade, tenho N é massa menos P. 23 menos 11 tem igual a 12 aqui, perfeito? Então, o número de prótons é 12. Botei aqui em vermelho. E o número de elétrons? Lembra que eu falei para vocês, quando o átomo é neutro, ou seja, ele não ganhou nem perdeu elétrons, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Essa questão não fala nada de ganhar ou perder elétrons. Então, você está considerando que o átomo é neutro. Então, prótons e elétrons são a mesma coisa. Ótimo, ótimo. Vamos para o próximo exemplo que eu trouxe para vocês aqui na tabelinha. E é o seguinte, ó. Ela está completa já, eu só vou explicar, ó. Para o carbono, massa 12, próton 12. Então, se próton é 12, número atômico é igual a próton e elétron também é igual a próton quando o átomo é neutro. E para achar nêutron, joga naquela fórmula onde diz que massa é igual a próton. Então, nêutron é massa menos próton. Então, nêutron é massa menos próton. 12 menos 6. Qual é o resultado aí? 6, tá? Por isso está esse aqui embaixo. Para o ferro, eu tenho massa, próton aqui. Próton e número atômico são iguais. E elétron também é igual a próton quando o átomo é neutro. E agora, para achar nêutron, massa é próton menos nêutron. Então, nêutron é a massa menos próton. 56 menos 26 é igual a 30. Perfeito, né? Bem tranquilo. Observa aqui essa tabela que eu trouxe para vocês, esses átomos. Olha aqui, as massas estão embaixo, hein? Olha aqui. Por isso que eu falo, não decora a tabela, não. Observa que a massa é sempre o maior número. Nesse caso, desse exemplo aqui, a massa estava embaixo. Do exemplo anterior, a massa estava em cima, tá? A massa é o maior número que está ali acoplado ao átomo na tabela periódica. Vamos para o cloro. Massa, 35. Próton, 17. Então, próton e número atômico são iguais. Elétron também nesse caso, porque o átomo é neutro. E para achar nêutron, massa é próton mais nêutron. Então, nêutron é massa menos próton. 35 menos 17, 18. Então, tá aqui, ó, número de nêutrons. Perfeito, tranquilo, beleza? Continha de matemática bem suave. Você só não pode errar na hora de mudar um número para o outro lado da igualdade. E tem que mudar o sinal. Se você errar isso, daí descafedeu-se tudo, né? Questão bem básica de matemática. Então, agora nós vamos ver átomos e suas semelhanças.
Os átomos podem ter semelhanças. Ó, o que são isótopos? São átomos que têm o mesmo número de prótons. Ou seja, são átomos do mesmo elemento. Tá? Eles têm o mesmo número de prótons, mas eles podem variar seus números de nêutron, pode variar seu número de massa. Então, eu trouxe um exemplo. Ó, o carbono. Esse carbono aqui, ó, observa que próton, essa bolinha azul, está aqui dentro do núcleo, né? Eu tenho 6 bolinhas azuis, 6 bolinhas azuis, 6 bolinhas azuis. Mas observa que a bolinha vermelha está mudando. Tá? Se o nêutron muda, isso interfere na massa, porque a massa é próton mais nêutron. Mas o próton continua o mesmo, 6 em todos. Então, se o número de prótons é igual em todas as ocasiões, a gente fala que a gente tem isótopos, átomos com o mesmo número de prótons. Ok? Agora eu vou para isóbaros. Isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa. A gente usa a letra A, né, para representar a massa. Tá aqui, ó, isóbaros. No meio da palavra vem um P de próton, um A de massa. E isso, no início, quer dizer que é igualdade. Igualdade do número de massa, igualdade do número de prótons, tá? Seguindo, vamos para o próximo slide. Aí eu trouxe isótonos e isoeletrônicos. Aí você, o N de nêutrons, o eletrônico de elétrons. É isso, tá? Átomos que têm o mesmo número de nêutrons, átomos que têm o mesmo número de elétrons. Lembrando que a gente sempre tem que usar a fórmula massa é igual a prótons mais nêutrons para calcular todas essas partículas do átomo, caso a questão te dê algumas e te peça outras, tá? Beleza. Então, fechamos aqui o conteúdo. Vamos apenas praticar agora um exercício show de bola aqui eu trouxe para vocês do Colégio Naval, né? Aqui é a prova para você adentrar no ensino médio dessa instituição. E foi uma questão da prova de 2019, super recente. Diz o seguinte: nenhum ser humano é completamente igual ao outro. Ok. Da mesma forma, na química, elementos químicos apresentam propriedades diferentes, distintas, né? Por mais que encontramos semelhança de comportamentos entre os integrantes de um mesmo grupo ou família, há sempre aquele detalhe que, assim como os seres humanos, faz com que sua natureza seja particular e única. Vamos entender. Ele disse que os átomos, eles têm particularidades. Eles podem ter semelhanças, mas eles nunca vão ser totalmente iguais, igual os seres humanos, né? Então, eu tenho cabelo grande escuro, você aí também pode ter, ou não. Algo que a gente tem semelhante, mas somos totalmente diferentes. Os átomos são assim. Um exemplo, vamos generalizar. Os metais. Os metais têm propriedades semelhantes, mas cada átomo é um átomo. Uma propriedade dos metais que você sabe, ele conduz corrente elétrica, né? Por isso que a gente usa metais para poder conduzir corrente na fiação de eletricidade, a gente usa cobre, né? Eles conduzem calor com facilidade, por isso que a gente usa metal para fazer panela de pressão. Observa a maçaneta da tua casa quando ela é feita de algum metal. No geral, os metais conduzem calor com facilidade, ou seja, quando está muito calor, a maçaneta está quente. Quando está frio, a maçaneta fica gelada, tá? Então, no geral, existem exceções a essas regras? Óbvio, tá? São semelhanças, não quer dizer, não é uma regra, tá? Alguns átomos, sim. A grande maioria dos metais, sim, se encontram nesses exemplos que eu dei. Alguns outros não. Então, aqui, ó, ele pergunta: a identidade de um elemento químico é representada por. Gente, eu falei identidade, eu falei CPF, não falei CPF. Qual é a partícula, então, que representa a identidade do átomo? Eu falei que era o número atômico. O número atômico, ele é equivalente ao número de prótons. Então, o GABA dessa questão maravilhosa, molezinha, menos-p, letra A, seu número de prótons, tá? Então, aqui nós fechamos esse conteúdo, trouxe esse exercício, deixarei exercícios anexos para que vocês possam estar complementando o conhecimento dessa ideia, dessa proposta. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me mandar mensagem no Instagram. Agora eu também vou estar postando os vídeos sempre no YouTube. Qualquer coisa, entre em contato. E é isso, gente. Muito obrigado, grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.